Contato no agora é com o advogado Roger Fischer, do IGAD. O IGAD que hoje está realizando, inclusive, um seminário em Santa Cruz do Sul tratando de direito eleitoral, mas para comentar com ele, primeiro, essas questões desta semana, onde aqui na Guaíba, Roberto Requião diz que está sendo articulada uma situação de manutenção de Dilma, de volta de Dilma ao poder, com o compromisso dela convocar uma consulta popular, um plebiscito, né, para que seja votado e para que sejam realizadas novas eleições. E ontem, em entrevista à TV Brasil, a própria presidente afastada defendeu uma consulta popular para que a população decida se quer novas eleições. Roger Fischer, bom dia. Bom dia, Felipe. Prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Professor, há possibilidade, do ponto de vista do direito eleitoral, de uma consulta popular para que a população decida se quer novas eleições em um ano eleitoral como esse que estamos vivendo? Bom, Felipe, eu acredito que não há essa possibilidade, porque realmente não existe isso previsto na Constituição Federal. E essa situação que ora é adiantada por um lado, ora adiantada pelo outro, a gente já viu neste ano, né? E parece mais uma questão de exceção e que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. Seria como se estabelecer um precedente, inclusive de reforma constitucional, para uma situação específica que me parece que o direito não defende. Nós estamos em junho. Se conseguisse mexer toda essa roda da política e chegasse a esse ponto, né, de, olha, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer uma nova eleição, uma eleição contemplando a presidência da República, inclusive, não seria para 2016, né? Não tem tempo hábil, me parece, para também montar toda essa situação em meio ao processo do impeachment que vai continuar correndo no Senado da República. Bom, Felipe, primeiro, eu realmente reitero que eu acredito que não existe essa possibilidade. De qualquer sorte, a questão da organização de eleições para esse ano de 2016, eleições gerais, a gente sabe toda a estrutura que tem a Justiça Eleitoral, e ela tem, eu até não tenho como falar em nome da Justiça Eleitoral, mas eu tenho por mim que seria de uma grande dificuldade, inclusive operacional, para que se fizesse as eleições nesse ano. Mas reitero, não vejo qualquer possibilidade constitucional disso ocorrer. No Brasil nós não temos a figura do recall, né? Então podemos fazer uma mudança constitucional para outros daqui para frente, mas eu não vejo essa possibilidade hoje. Por sinal, essa é uma questão que está introduzida em alguns países da América do Sul, inclusive Venezuela, por exemplo, tem recall, né? E você... Sim, perfeito. Não adianta... Nós não temos certo? Eu ia dizer que não adianta muito ter recall na Venezuela, mas tem recall na Venezuela, quer dizer. Pelo menos a previsão existe. Seria interessante, né? Para um país que, de vez em quando, como o Brasil, as pessoas não se convencem do resultado da eleição, você ter um recall ali na frente para avaliar o governo, se o governo está indo bem ou não, pode ser uma saída, mas não está prevista constitucionalmente. Sem dúvida nenhuma. Eu defendo a legalidade. Se está previsto, seria uma possibilidade grande de se fazer. Mas não há essa previsão, a gente não pode abrir um precedente, uma questão de exceção. Doutor Roger Fischer, tem uma situação desta eleição municipal, ou várias situações que mudaram e a gente não observou. Acho que talvez a imprensa não tenha noticiado lá naquela, abre aspas, mini reforma eleitoral, fecha aspas, que aconteceu. Várias situações que mudaram. Vocês, inclusive, estão em Santa Cruz do Sul hoje debatendo isso em um seminário. Tem uma que eu acho que talvez seja, do ponto de vista nosso, jornalístico, que vai acompanhar a eleição, que vai acompanhar a apuração dos votos, a mais interessante, que vai ser a cláusula mínima individual, é assim que está sendo chamada, né? A cláusula de desempenho mínimo de candidatura. Isso aí é uma das novidades da mini reforma eleitoral. Houve várias novidades nesse sentido. E o que faz? Essa cláusula de desempenho mínimo de candidatura proporcional, isso aí só para as candidaturas proporcionais, visa a evitar aqueles chamados puxadores de votos, né? Ela estabelece que agora, para o candidato ser eleito, ele deve ter votos suficientes, equivalentes a 10% do quociente eleitoral, né? E nesse sentido ela acaba
parece que evitando que determinados candidatos sejam eleitos com mínima votação. Eu trago exemplo, até para não falar no Rio Grande do Sul, ou mesmo dessa eleição, o caso do Enéas. O Enéas foi um deputado federal de São Paulo que teve uma grande quantidade de votos, mas com isso ele trouxe vários outros candidatos se elegendo com ele. Por exemplo, com deputado federal por São Paulo, me parece com menos de 300 votos. Uhum. Então, isso hoje não poderia mais, nas eleições deste ano, não se estabeleceria. Esse candidato, essa vaga, não seria preenchida por um candidato que não tivesse a votação equivalente a 10% do quociente eleitoral. Então, vamos lá, só para deixar mais claro ainda. Vamos pegar um número redondo. Um candidato em Porto Alegre que faça 100 mil votos, ele vai ser o mais votado da história, eu estou dizendo vereador, né? O mais votado da história do município de Porto Alegre. 100 mil votos, é uma barbaridade de votos. Ele levaria aí 8, 9 candidatos, montaria a bancada dele. O seu João teria a bancada do seu João. Não, o seu João elegeu aí 8, 9, o que deram consciente. Agora, o seu João faz 100 mil votos. O outro candidato dele, o que vier abaixo dele, vai ter que fazer 10% dos votos do seu João? 10% dos votos do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, ele equivale a divisão do número de votos válidos pelo número de lugares a serem preenchidos. Por exemplo, se temos 10 mil votos Perfeito. Válidos e há 10 cadeiras numa determinada casa legislativa, o quociente eleitoral será 1.000. E o candidato, então, ele deve, pelo menos nesse meu exemplo, obter 100 votos. Ele tem que ter 10% do quociente eleitoral. Ou seja, acabou aquele negócio realmente de um partido pegar e simplesmente coloca um puxador de votos. O senhor não citou, mas eu vou citar. Pega, coloca lá o Tiririca. Tiririca vai fazer a bancada do Tiririca. Não existe mais a bancada do Tiririca. O Tiririca vai ser eleito entre os mais votados, maravilha, parabéns, Tiririca. Mas o Felipe Vieira, o João, a Maria, o Pedro que iam na carona do Tiririca, esqueçam. Vocês vão ter que arrumar voto para vocês também. É isso? Exatamente, né? Ele vai precisar ter pelo menos uma mínima votação para dizer que ele está representando, né? Isso aí é uma adequação do nosso sistema proporcional, me pareceu até bem legítima. Há quem defenda que não deveria ocorrer, mas enfim, é uma adequação do nosso sistema proporcional. Não, maravilha. O que mais muda que a gente não observou, afinal de contas, a partir de agora, cada vez mais a gente vai falar de eleições e cada vez mais a gente vai encontrar candidato pedindo voto para a gente na rua? Bom, Felipe, a minha reforma eleitoral, como você falou há pouco, ela é de 2015, para as eleições de 2016, ela de fato trouxe diversas modificações na legislação eleitoral. Além dessa cláusula de desempenho individual de candidatura, me parece que uma grande novidade é o teto de limites de gastos das candidaturas. Né? Anteriormente não havia, a legislação previa que as candidaturas deveriam observar um teto, mas que a lei iria dispor a respeito e nunca houve essa lei. Então o que acontecia nas outras eleições? Bastava o candidato dizer quanto que ele iria gastar naquela eleição, que ele só não poderia fazer uma coisa que é ultrapassar esse teto. Agora não. Agora a lei veio e disse que será, em regra, o teto de gastos das eleições municipais esse ano serão de 70% do maior valor gasto na última eleição para o cargo equivalente. E esses tetos de gastos já estão divulgados. O TSE já divulgou o teto de gastos de todos os municípios do Brasil. Eles só vão ser atualizados monetariamente agora em julho, mas é uma grande dificuldade nesse sentido, porque os tetos de gastos, em muitos casos, são baixos. Por quê? Porque talvez, eu digo, em alguns municípios, em 2012, não se declarou efetivamente tudo aquilo que se gastou numa campanha eleitoral. Então, há muita dificuldade hoje para fazer uma campanha eleitoral com os tetos que foram estabelecidos pelo TSE. De qualquer sorte,
também há falar que outra grande mudança na legislação eleitoral diz com a redução do tempo de campanha eleitoral. Antes de 90 dias, agora foi estabelecido em 45 dias, ou seja, há um menor tempo para a campanha e o gasto está limitado. Né? Posso ressaltar também outra grande modificação, me parece uma das grandes modificações da mini-reforma eleitoral, é o que foi estabelecido no artigo 36A da Lei das Eleições, que é que definiu efetivamente a possibilidade da pré-candidatura, de divulgação da pré-candidatura, da pré-propaganda, na verdade. Então, eu digo que hoje, aqueles que são pré-candidatos já deveriam estar na rua, pelo menos, divulgando que pretendem ser pré-candidatos, estabelecendo sua plataforma. A legislação, em princípio, ela só veda uma coisa na pré-campanha, ela veda o pedido explícito de voto, e isso deve ser observado. Certo. Dá sim para dizer, então, que essas já são duas modificações, assim, grandiosas, né? A gente pode pensar, não, mas é só isso, tinha que mudar mais coisa. Tem que mudar muito mais coisa, tem que ser feita uma reforma eleitoral no Brasil. Mas nesse momento que a gente está passando por uma crise que se origina exatamente na questão do financiamento de campanha, já é um avanço que a gente está tendo, né? Não, é um grande avanço. E falando no financiamento de campanha, a gente tem que lembrar que essa mini-reforma, ela tinha previsão ela ainda mantinha a previsão de doações oriundas de pessoas jurídicas, mas a respectiva previsão foi vetada pelo presidente da República na ocasião, por conta de uma decisão do Supremo, que todo mundo tomou ciência. O Supremo entendeu que seria inconstitucional doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, então a presidente da República vetou ao dispositivo da lei e hoje não é permitida a doação de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral. Então isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade para se arrecadar valores. O Brasil não tem uma tradição de doação de pessoas físicas. O valor nas últimas eleições, oriundos de pessoas físicas, é ínfimo, né? Então, de fato, essas eleições desse ano trazem uma série de dificuldades e novidades para os candidatos e até para os operadores do direito, né? Vai ficar melhor para todos nós. Campanhas mais baratas, mais olho no olho, mais eles tendo que vir conversar com a gente, sabe, nos convencer. Eu prefiro assim, sabe, do que uma grande campanha de marketing eleitoral e depois a gente vai ver o candidato não tem nada daquilo ou não cumpre nada daquilo, né, porque na final de contas não foi nem ele que escreveu o programa de governo ou as ideias dele, né, foi um marqueteiro. Estou falando aqui, é claro, na questão do executivo, né, mas na questão do parlamento muitas vezes também acontece isso. Então, me parece que a nossa relação, Dr. Roger Fischer, com o político vai ter que melhorar. Eles vão se obrigar, né, a manter um contato mais pessoal e isso vai proporcionar que a gente converse mais e conheça melhor a figura. Me parece isso. Espero. Tomara, doutor. Espero que sim, Felipe. Embora eu acho que essa reforma eleitoral acabou, eu defendo isso bastante, porque muita gente diz, que bom, reduziu o tempo de campanha eleitoral, que bom, agora outra novidade é a questão da diminuição do tempo da chamada propaganda eleitoral gratuita, Sim. Em bloco, agora será de 10 minutos. As pessoas às vezes se equivocam nesse sentido, porque essa limitação do contato do candidato com o eleitor acaba prejudicando o próprio eleitor, que não tem condições de conhecer o seu candidato, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, sem dúvida nenhuma, as campanhas deverão ficar mais baratas, né? Pelo menos de forma oficial. E eu acredito, além do olho no olho, como você salientou, né? Me parece que um grande caminho para se divulgar candidaturas hoje, e hoje já pode ser feito isso, reitero que o artigo 36A da Lei das Eleições, é a utilização da internet. A internet, ela tem uma possibilidade de fazer campanha eleitoral, fazer propaganda eleitoral de baixo custo. Temos aí vários instrumentos, o próprio Facebook, WhatsApp, enfim. Me parece que os candidatos devem se voltar também para esse lado, porque isso
será de grande valia Tá. para a sua campanha. Mas hoje, o Felipe Vieira, o Roger Fischer, já pode colocar lá no Facebook dele. Ele não tem o número oficializado ainda, porque não houve a convenção do partido, mas ele pode colocar: sou pré-candidato, o meu partido é o tal partido, as minhas ideias são tais ideias. Hoje, nas redes sociais, a pessoa já pode colocar essa condição de candidato. Pré-candidato, não tem dúvida nenhuma, a lei autoriza, Felipe. O grande detalhe dessa mudança é que ela não estabeleceu muitos limites, ela só diz que não pode haver pedido explícito de votos. Tá? Então tem que ver, até que ponto se pode ir. A gente discute muito, sou advogado, tenho amigos no Ministério Público que entendem que não poderia fazer referência ao partido político, porque isso aí, de alguma forma, estaria fazendo um pedido de votos, enfim. Mas se pode estabelecer, que a lei diz que pode se colocar na internet: sim, sou pré-candidato ao cargo de vereador, que minha plataforma é X, que os atuais vereadores não fizeram determinada coisa, não há dúvida nenhuma, e eu, inclusive, fomento cada vez mais isso. Me parece que os candidatos estão perdendo essa oportunidade. Eu achava, por exemplo, que esse período não estava aberto ainda, essa possibilidade na internet. Uma novidade para mim também. Dr. Roger, um bom evento para vocês aí em Santa Cruz hoje. Obrigado pelas suas informações e análises. Um bom dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Eu reitero, aqui estamos no segundo dia do primeiro Congresso de Direito Eleitoral do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e hoje teremos 3 painéis com palestrantes, inclusive do Paraná, de São Paulo, de Brasília, e também dos nossos gaúchos. E me parece que será de grande proveito para todos que militam na área. Está acontecendo na universidade em Santa Cruz, né? É aberto o encontro? Desculpe? O encontro é aberto, as pessoas ainda podem chegar e se inscrever? Sim, podem. Há inscrições diretamente no local, na Unisc, na Universidade aqui de Santa Cruz do Sul. Hoje os painéis podem ir no auditório do Memorial da Unisc. Só para fechar, estão falando do juridiquês ou o candidato a vereador da região, o candidato aquele que não conhece o juridiquês, vai entender tudo? Como é que tá? Porque eu sempre fico com medo, né? É do juridiquês. O senhor não fala juridiquês. Não é juridiquês. Eu lhe garanto que não é juridiquês. Os painelistas, eles realmente vão explorar temas bem, digamos assim, palatáveis, não só para os operadores do direito, mas como também para o pré-candidato a vereador, a prefeito, enfim, mesmo comunicadores. Me parece que é nesse sentido a condução dos painéis. Maravilha. Então, um bom dia de trabalho ao senhor. Obrigado. Obrigado, Felipe. Um grande abraço.